E se o Doma tivesse sido enviado para a Vila dos Ferreiros, o que exatamente isso mudaria na história de Kimetsu? Quais os possíveis cenários de alterações que isso poderia causar? Se prepara que eu vou explodir a cabeça de vocês. E aí galera, beleza? Sete aqui, gente. No vídeo de hoje eu vou teorizar junto com vocês o que aconteceria se o Lua Superior número 2, o Doma, fosse enviado junto para a batalha lá na Vila dos Ferreiros. Já aproveitem e participem do desafio do vídeo de hoje com a hashtag Gelo aí nos comentários e me contem o que vocês acham que aconteceria. E claro, muito obrigado a todos os membros do canal pelo apoio brutal que vocês me dão por aqui. Se você também quer ter acesso a benefícios super exclusivos e ainda ter o seu nomezinho na tabelinha de membros, não deixa de conferir o botão Seja Membro aqui embaixo. E se você já deixou o like no vídeo e se inscreveu, bora de uma vez para a teoria de hoje. Lembrando vocês, alerta de spoiler, a gente vai acabar tendo alguns porque a gente vai ter que falar sobre as habilidades do Doma, que a gente ainda não viu acontecendo no anime, então fiquem ligados. Bom pessoal, a grande verdade é que eu gosto muito dessa teoria porque de fato ela ficou muito próxima de acontecer. Por muito pouco que a gente não viu o Doma sendo enviado junto para a Vila dos Ferreiros. O Muzan ele ordenou que o Gyoko fosse junto com o Hantengo lá para a vila para eles checarem essas informações. E por muito pouco o Doma ele não foi junto, cara, porque se dependesse dele, vamos ser sinceros, ele tava afinzaço de ir junto com o Gyoko para a vila. Se isso tivesse acontecido ia ser o terror puro. Então a gente vai partir desse ponto de alteração na história. Vamos pensar em quais possibilidades surgiriam a partir desse cenário onde o Doma fosse de fato enviado para lá. Mas lembrando que a gente pode ter variações desse cenário. Então vamos analisar um de cada vez. O primeiro e mais mortífero desse cenário seria o Doma ser enviado junto com o Hantengo e com o Gyoko, os três Luas indo para lá. Só com essa informação a gente já saberia que a luta se intensificaria de uma maneira assim grotesca, cara, colossal. Já foi um sufoco danado para todo mundo sair vivo tendo lutado com um Lua 5 e um Lua 4. Imagina só com a presença de um Lua Superior 2. Então dá pra gente afirmar que a situação lá na vila mudaria drasticamente com a presença de três Luas superiores. Eu diria facilmente que a chance de vitória dos caçadores seria de 0%. Pensa comigo, o grande problema aqui é que após a vitória do Tokito pra cima do Gyoko, ele ficaria num momento de grande exaustão por conta do veneno e do despertar da marca do caçador, né? Ele provavelmente acabaria sendo surpreendido pela chegada do Doma, Lua Superior 2. E o que ele poderia fazer nesse estado? Nada. Essa é a verdade. Seria uma situação de vitória certa pro Doma, cara. Seria o fim do Muichiro Tokito. A morte do Pilar da Névoa. Até porque não existe possibilidade do Tokito sair vencedor da luta lá contra o Gyoko naquele estado todo acabado e ainda conseguir lutar de novo. Seria impossível. Zero chances de acontecer. E assim, enquanto o Doma se encarrega de matar o Tokito, lá no outro núcleo continua rolando a luta contra o Hantengo. E detalhe, essa luta aconteceria com as mesmas dificuldades que a gente viu sendo apresentadas no anime. Todo esse lance de ter que tancar os Ohakuten e ainda assim encontrar o corpo principal para poder decapitar, cara, é um problema que infelizmente é muito chato de lidar. A grande verdade aqui, na minha opinião, é que quando se trata do Lua Superior 4, o maior problema não é uma questão de poder ou de força física, mas sim de quantidade. E o que eu quero dizer com quantidade? É que na verdade, para você vencer o Lua 4, você precisa de muitos caçadores. Vai muito além de poder por si só. Você precisa ter uma quantidade de caçadores disponíveis ali para enquanto uns lidam com o corpo lá dos Rakuten, os outros irem atrás do corpo principal. Então no fim tudo se trata de quantidade. Claro, você ainda precisa do poder necessário para decapitar, mas vocês entenderam, né? Só que assim, pessoal, a gente tá falando de uma realidade onde o Doma foi enviado junto. E nesse momento ele já matou o Tokito. Ou seja, algum tempo depois ele chegaria para ajudar nessa luta contra o Lua Superior 4. Não ajudar na verdade, né? Piorar a situação. Com a chegada dele a dificuldade seria extrema, porque na boa, o leque de poderes que o Doma traz junto com ele beira o ridículo. Mesmo que no mangá a gente não tenha visto o poder total que o Doma tem a oferecer por conta dele gostar de ficar brincando com as suas presas e praticamente nunca levar nada a sério. Ainda assim, a gente tá falando de uma diferença de poder muito grande, cara. O salto de poder que a gente tem do Lua Superior 4 pro Lua Superior 2 é muito grande. E juntar essas forças Lua 4 mais Lua 2 contra esses caçadores seria uma combinação muito forte. Basicamente uma sentença de morte. Mesmo que a Mitsuri despertasse a sua marca do caçador, a gente tivesse o Tanjiro ativando a sua marca novamente e ainda botasse na jogada, sei lá, a lâmina vermelha do Tanjiro, por exemplo, com o fogo do Kekijutsu da Nezuko, nenhum deles conseguiria tancar os Ohakuten e ainda assim lidar com o Doma, cara. Tudo isso ao mesmo tempo não tem como, ainda mais com as técnicas do Doma, como por exemplo seus clones de gelo, ou a habilidade de resfriar o ambiente, tornando praticamente o local impossível de respirar, cortando aí a maior arma dos caçadores. E isso porque a gente sabe que se você respirar esse ar gelado que o Doma cria, cara, pode ser mortal pra você. E isso que eu nem falei do Kekijutsu mais poderoso de todos dele, o Buda gigante. Vocês conseguem entender, galera, que não existem chances
deles saírem vivos dessa. Não tem esperanças. A gente não tá falando das versões mais poderosas do Tanjiro, do Genya ali lutando. Cara, são as versões da época da Vila dos Ferreiros. Nem se compara. Chega a ser quase um desrespeito de quão fracos eles eram nessa época comparados ao futuro. Eles definitivamente não tinham o nível de poder necessário. Inevitavelmente seria a morte do Tanjiro, da Nezuko, do Genya, da Mitsuri e do Tokito. Todos morreriam. Então, como a gente já chegou numa conclusão onde todo mundo morre e não tem escapatória, vamos passar pro segundo cenário para ver se as possibilidades mudam um pouquinho. O segundo cenário seria o Doma ser enviado para a Vila dos Ferreiros, só que o Hantengo não iria junto. Quem iria ao lado do Gyoko seria o Doma, né? E antes que vocês me perguntem, pô, Seth, mas como assim o Hantengo não iria junto? A gente sabe que quem conseguiu a informação sobre a Vila dos Ferreiros foi o Gyoko. O Hantengo era mais um complemento, um companheiro de time ali para ser enviado junto. Então, nesse cenário, a gente só tá substituindo o companheiro de time. Analisando esse segundo cenário, as chances de vitória dos caçadores, elas melhoram um pouquinho, mas ainda continuam bem baixas. Vamos entender isso melhor. O Tokito, por exemplo, ainda encontraria com o Gyoko e venceria novamente por conta do despertar da marca. Porém, assim como da outra vez, ele também teria um desgaste enorme pós-luta. E isso basicamente impossibilitaria ele de poder ajudar na outra luta. O resto de toda a turma ali da Mitsuri, Tanjiro, Genya e Nezuko, eles estariam lutando contra o Doma, só que sem a ajuda do Tokito. Então, para ele conseguir entrar nessa luta, ia demorar um tempinho. Imagina uma luta como essas, galera. Tanjiro, Nezuko, Genya, Mitsuri versus Doma. Como eu já disse pra vocês antes, o Doma ele gosta de brincar com seus oponentes. Então, mesmo que ele tenha poder pra matar todos eles rapidamente, ele não faria isso, porque meio que iria contra tudo que o personagem representa e tudo que ele fez basicamente na obra. E não sei se vocês lembram, no mangá, quando ele lutou contra a Shinobu, cara, ele ficou extremamente feliz de estar lutando contra uma mulher. Imagina como ele ficaria lutando contra a Mitsuri. E no caso dela, ficou ainda mais poderosa porque despertou a sua marca do caçador. Mas no fim, será que uma Hashira mais 3 caçadores e um que não consegue nem usar respirações seria o suficiente? Até porque, como eu disse, as versões do Tanjiro, do Genya, não são as suas versões mais fortes. A resposta é muito simples, galera. Não dariam conta. Vamos elaborar melhor isso. O único motivo para a derrota do Doma ter acontecido no mangá foi o sacrifício da Shinobu. Quando a Shinobu foi absorvida pelo Doma, ele basicamente ingeriu uma quantidade de veneno gigantesca. A verdade é que o Doma engoliu uma bomba de veneno. E só assim, por conta desse sacrifício da Shinobu, foi possível a Kanao e o Inosuke se juntarem, né, unirem forças ali pra ter uma chance, qualquer tipo de chance, contra um demônio como o Doma. E pensando nisso, imagina comigo, como que a Mitsuri e os outros iam conseguir lutar contra o Doma no seu 100%? Não tem como, é morte na certa. E pensando num mundo ideal onde a gente tivesse a chegada do Tokito de fato pra ajudar na luta, mesmo que ele não tivesse tão desgastado depois de lutar contra o Gyoko, ele ainda assim acabaria morrendo junto com todos os outros. Não ia dar pra rapaziada do bem. Então vamos fazer o seguinte, já que nesses dois primeiros cenários é morte na certa de qualquer forma, vamos passar pro último, terceiro cenário e ver se as chances melhoram um pouco. E na real, digo mais, eu acho que esse é o único cenário que eles têm chance de vitória. O terceiro cenário, galera, seria basicamente o Doma sendo enviado sozinho pra Vila dos Ferreiros, sem Gyoko, sem Hantengo. Nesse caso, nós teríamos 2 Hashiras mais 3 caçadores enfrentando o Lua Superior 2. 5 caçadores contra um demônio. É o suficiente? Bom, aqui pra início de conversa a gente já teria todos eles no seu 100%, tanto o lado dos caçadores como o demônio, mas com direito à marca do caçador também pro Tanjiro, pro Tokito e pra Mitsuri. E talvez até habilidades demoníacas muito fortes e apelonas pro nosso menino Genya, porque ele poderia muito bem comer um pedacinho de qualquer técnica do Doma. Vou dar um exemplo muito simples pra vocês. Imagina comigo o Genya vai lá e come um pedacinho ali dos clones de gelo do Doma. Imagina o tipo de poder e habilidade que ele ia ganhar com isso. Seria iradíssimo ver o Genya com poderes de gelo. Sinceramente, acho que nem seria muito difícil pro Genya comer qualquer tipo de pedacinho ali do Doma. E a gente ainda teria pro lado dos caçadores a espada pegando fogo com o Kekijutsu da Nezuko, né, pro menino Tangerina. Ia complicar bastante a luta essa lâmina vermelha. E pensando seriamente aqui, pessoal, eu acho que existem duas vertentes pra esse cenário. A primeira sendo os caçadores conseguindo vencer o Doma, só que com algum sacrifício no meio do caminho. Talvez o Genya usando as próprias habilidades do Doma contra ele e assim criando algum tipo de brecha para os caçadores conseguirem decapitar ele. Meio que de certa forma parecido até com o que a Shinobu fez, se sacrificando e assim criando uma brecha pra Kanao e pro Inosuke. Mas no fim, se a gente fosse por essa vertente, mesmo que os caçadores vencessem, eles iriam ter alguma perda no caminho. E a segunda vertente seria os caçadores conseguirem estender a luta até o amanhecer, assim como foi com o Hantengo mesmo no anime. E por conta disso, o Doma ele morreria pra luz do sol. Ou claro, uma vertente extra, um bônus aqui pra vocês de possibilidades. Assim como a Akaza fez no arco do Trem Infinito, o Doma poderia tentar fugir lá pro meio da floresta. E assim deixaria todo mundo pra trás, alguns machucados e possivelmente talvez até alguém morto. Tá maluco, galera? Só de pensar que esses cenários poderiam ter se tornado realidade se a altura tivesse mudado uma coisinha pequenininha, trocar talvez a ordem de alguma lua aparecendo, seria doideira pura. Uma coisa é certa, galera, se o Doma tivesse sido enviado junto, seria carnificina pura.
loucura. Mas e aí, me digam o que vocês acharam. Qual desses 3 cenários seria o mais provável de acontecer? E me diz aí, vocês gostaram do meu desenvolvimento pra essa teoria? Deixe nos comentários o que vocês mudariam, eu tô louco pra ler todos os comentários de vocês. Não esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal. Então é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui, um abraço, até mais e falou!